quando a gente tenta olhar, eu sei que o Brasil é um país extraordinariamente regionalizado e desigual, inclusive no nível de saúde pública. Mas se a gente tentar esse esforço, ainda que artificial, de responder a seguinte pergunta, Davi, qual seria a sua resposta? O Brasil hoje, em termos de doença, em termos de fragilidade da população, em termos de capacidade de reação a desafios como esses, é um país melhor ou pior depois da pandemia? Primeiro entender o que é esse financiamento. O que o Brasil, público, serviço público financia é 3,8% do PIB. A Alemanha é quase 10%. Colômbia e Chile, 6,6%. Mas tem um financiamento paralelo que chega a quase 9,6%. A diferença do 9,6% para o 3,8% é o investimento privado, a saúde complementar. Então, nós precisamos ter mais investimento público. E para isso é uma questão de decisão de políticas públicas. Eu vejo com otimismo. Eu acho que esta pandemia mostrou as fragilidades, mas mostrou um sistema muito articulado. Você me ouviu falar desde o começo da pandemia, por exemplo, vacinas. Eu sempre disse, basta tê-las porque o SUS aplica. Aplicou vacina em quase 200 milhões de pessoas. Então, é um sistema capilarizado, muito competente. Quando você olha esse sistema, você passa a acreditar que é possível fazer melhor. E nós saímos muito melhor da pandemia. Eu vejo não só os governantes locais, mas o Brasil se mobilizando para ter melhores respostas. Agora, não é tolerável que você continue remunerando um leito de UTI R$ 600. Foi para 1.600 por conta do Covid. Não pode voltar de 600. Você deve estar se perguntando, o Davi é infectologista, mas eu tenho uma carreira em paralelo de gestor. Então, isso me preocupa para gerar política pública. Então, você vê, não pode uma consulta clínica custar R$ 30. Quer dizer, é isto que o serviço recebe, que o médico recebe. Então, se nós tivermos um financiamento de acordo, a política pública em cima de um sistema bem avaliado que é o SUS, eu tenho otimismo quanto ao nosso futuro. O Brasil se saiu melhor do que muitos países. Nós estamos falando de grandes metrópoles que ruíram. Nova York ruiu, a Itália ruiu, a França ruiu, a Espanha ruiu. A Alemanha teve grandes dificuldades. Aqui perto, Quito foi uma tragédia horrível. Pois é. Então, eu vejo isto com otimismo e confio muito na lucidez do povo brasileiro. Eu acho que o povo brasileiro saberá fazer as suas boas escolhas num futuro breve. Rosana? Eu vejo assim, concordo com as palavras do Davi no sentido de que o SUS é uma coisa muito bem capilarizada, só que voltando ao que você tinha falado, a densidade geográfica médica é muito desproporcional no nosso país. Eu me referia a isso exatamente. É muito desproporcional. Então, a hora que você compara a região norte com o sudeste, é muito desproporcional. E daí entra no plano de carreira que o Calil comentou. Se eu não incentivo, no Emílio Ribas, eu recebo os residentes. A primeira pergunta que eu sempre faço, além de onde veio, é para onde vai? Porque nós formamos em São Paulo, no HC, no Ribas, infectologistas exatamente, na minha cabeça, para onde mais precisa deles. E o que acaba acontecendo é que acaba concentrando sempre nos grandes centros, por motivos, inclusive, de estímulo. Você, num grande centro, você tem um estímulo, acesso à ciência, acesso a melhores remunerações, a melhores exames. Então, é complicado mesmo você ver um jovem querer voltar para um local onde tem uma densidade super baixa de médicos, mas é lá que precisa. Então, eu acho que esse sistema, apesar da grande capilaridade do SUS, a gente precisa rever esse plano de carreira para estimular esse jovem médico que está se formando num grande centro e necessário naquele lugar para ele poder voltar. Não, mas eu acho que entra num outro tema fundamental, que é a formação, a educação e o número de faculdades de medicina que estão sendo abertas e o número de médicos que estão sendo formados. Muitos sem a qualificação adequada.